Olá, Shalom Adonai para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 10, verso 44. E dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O tema da mensagem, o cumprimento das promessas. Caiu o Espírito sobre todos. A família gentil de Cornélio ouve e recebe a palavra com fé salvadora. Deus imediatamente derrama sobre ela o Espírito Santo como seu testemunho de que creram e receberam a vida regeneradora de Cristo. A vinda do Espírito Santo sobre a família de Cornélio teve o mesmo propósito que o dom do Espírito Santo para os discípulos no dia de Pentecostes. Esse derramamento do Espírito não é a obra de Deus na regeneração do pecador, mas sua vinda sobre eles para revesti-los de poder. Evidentemente, é possível uma pessoa ser batizado no Espírito Santo imediatamente depois de receber a salvação. Capítulo 12, verso 2. E matou a espada Tiago. Deus permitiu que Tiago, irmão de João, morresse, mas enviou um anjo para livrar a Pedro. São os caminhos misteriosos de Deus para com seu povo que levaram Tiago a morrer. Verso 5. A igreja. Antes de mais nada, a igreja é o agrupamento de pessoas em congregações locais e unidas pelo Espírito Santo que diligentemente buscam um relacionamento pessoal, fiel e leal a Deus e com Jesus Cristo. Mediante o poderoso testemunho da igreja, os pecadores são salvos, nascidos de novo, batizados nas águas e acrescentados à igreja. Participam da ceia do Senhor e esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. O batismo no Espírito Santo será pregado e concedido aos novos cristãos e sua presença e poder se manifestam. Os dons do Espírito Santo estarão em operação, inclusive prodígios, sinais e curas. Para dirigir a igreja, Deus lhe prover um ministério quíntuplo, o qual adestra os santos para o trabalho do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Os cristãos expulsarão demônios. Haverá lealdade absoluta ao Evangelho e aos ensinos originais de Cristo e dos apóstolos. Os membros da igreja se dedicarão ao estudo da palavra de Deus e à obediência a ela. A igreja manterá a humildade, reverência e santo temor diante da presença de um Deus santo. Aqueles que perseverarem no caráter piedoso e nos padrões da justiça serão ordenados ministros para a direção da igreja locais e a manutenção da sua vida
espiritual. Verso 5. Contínua oração a Deus. Os cristãos do Novo Testamento enfrentavam a perseguição em oração fervorosa. A situação parecia impossível. Tiago fora morto. Herodes mantinha Pedro na prisão. Todavia, a igreja primitiva tinha a convicção de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, e oraram de um modo intenso e contínuo a respeito da situação de Pedro. A oração deles não demorou a ser atendida. As igrejas do Novo Testamento frequentemente se dedicavam à oração coletiva e prolongada. A intenção de Deus é que seu povo se reúna para a oração definida e perseverante. Note as palavras de Jesus Cristo: a minha casa será chamada casa de oração. Capítulo 13. Barnabé e Saulo são enviados. Verso 2. Servindo e jejuando. O cristão cheio do Espírito Santo é muito sensível ao que o Espírito comunica durante a oração e o jejum. Aqui, a comunicação da parte do Espírito provavelmente foi uma palavra profética. Verso 3. Os despediram. Com estas palavras começa o grande movimento missionário da igreja até os confins da terra. Os princípios missionários visto no capítulo 13, são um modelo para todas as igrejas que enviam missionários. A atividade missionária é originada pelo Espírito Santo, através de líderes espirituais que estão profundamente dedicados ao Senhor e ao seu reino, buscando com oração e jejum. A igreja deve estar atenta ao ministério e atividade proféticos do Espírito Santo. Os missionários que são enviados devem fazê-lo segundo a chamada e vontade explícita do Espírito Santo, mediante a oração e o jejum. A igreja, buscando constantemente estar em harmonia com a vontade do Espírito Santo, confirma a chamada divina de determinadas pessoas à obra missionária. Pela imposição de mãos e o envio de missionários, a igreja indica que se compromete a sustentar e assistir os que saem à obra. A responsabilidade da igreja que envia missionários inclui demonstrar amor e cuidado para com eles de modo digno do Senhor. Aqueles que saem como missionários devem estar dispostos a expor a vida pelo nome de Cristo. Verso 11: ficarás cego. Os milagres do Novo Testamento iam além de curas, alguns, como nos casos da ira de Deus contra Elimas e Herodes,
envolve juízo contra os ímpios. O caso de Ananias e Safira é um exemplo de julgamento sobre a forma de milagre, revelando a ira divina contra o pecado dentro da igreja. Capítulo 14, verso 4. Apóstolos. Tanto Paulo como Barnabé são chamados apóstolos, como termo mais genérico. Apóstolos eram aplicados aos primeiros missionários cristãos enviados pela igreja para pregar a mensagem do Novo Testamento. Apóstolos, num sentido especial, é aplicado somente àqueles que tinham recebido uma comissão direta de Cristo para implantar sua mensagem e revelação originais. Paulo era um apóstolo nesse sentido especial. Verso 22. Por muitas tribulações, aqueles que se dedicam a Cristo como Senhor e que um dia entrarão no reino do céu, hão de sofrer muitas tribulações ao longo do seu caminho. Os que são fiéis a Cristo, a sua palavra e aos caminhos de justiça, terão problemas e aflições neste mundo. Somente os crentes mornos viverão em paz com este mundo. Verso 16. Espírito de adivinhação. As expressões vocais demoníacas da jovem escrava eram considerados a voz de um Deus. O caso de Ananias e Safira é um exemplo de julgamento sobre a forma de milagre, revelando a ira divina contra o pecado dentro da igreja. Por isso, os serviços dela como adivinha eram muito procurados, dando grande lucro aos seus donos. Através do apóstolo Paulo, Cristo demonstrou aqui, mais uma vez, seu poder sobre o império do mal. Oravam e cantavam hinos. Paulo e Silas estavam sofrendo a humilhação do encarceramento, tendo seus pés presos ao tronco e as costas laceradas por açoites. No meio desse sofrimento, no entanto, oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Aprendemos da experiência missionária deles que a alegria do cristão vem do interior, independente das circunstâncias externas. A perseguição não pode destruir nossa paz e a nossa alegria. Que os inimigos de Cristo não poderão destruir a fé em Deus e o amor por Ele. Que mesmo no meio das piores circunstâncias, Deus dá graça suficiente àqueles que estão à sua vontade e que sofrem por amor do seu nome. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus maravilhoso, quão grande e tremendo és tu, meu Pai. Não há Deus como tu, ó Pai. E a tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Eu quero te louvar, te adorar, te engrandecer na beleza da tua santidade. Quero dar graça por mais um dia que o Senhor acrescentaste à minha existência, Pai. Dá graça pela tua presença, Pai. Oh, meu Senhor, eu quero colocar a tua igreja, Pai, a noiva eleita, escolhida, que tu possa entrar com teu agir de maneira gloriosa, com teu agir de maneira poderosa, meu Pai. Aí está a exposição da tua palavra, meu Pai.
as tuas promessas se cumprindo na igreja primitiva, Pai. Esses sinais seguirão os que crerem. Meu Deus, através dos sinais o Senhor estava confirmando a palavra. Ó Jesus, e hoje não é diferente. Que Tu venha despertar a liderança, Pai, para que possa retornar ao primeiro amor e às primeiras obras, e venham guiar o povo, ensinar o povo, meu Pai, a ser fiel a Ti, Pai, a temer o Teu nome e andar em obediência à Tua palavra. Desperta a Tua igreja, liberta o Teu povo, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Que Deus abençoe esta nação e todos os governantes, em o nome de Jesus, amém.